Oi, gente, bom dia, tudo bem? Primeiro, Luiz, é um mega prazer estar aqui participando desse evento de Vida Link. É um prazer estar todo mundo aqui, é uma super responsabilidade, né? Depois de falar de reinvenção da empresa, né? Que é quase que um adolescente que se formou e está indo para qualquer lugar agora que tem a graduação, né? E esse lugar é o digital, o encantamento, o engajamento de quem está preocupado com bem-estar. Então é um propósito muito bonito que cresceu, floresceu. Parabéns a todo mundo aí do Vida Link. Difícil falar depois de prosperidade, felicidade, né? Depois de tanta gente bacana, mas pelo menos eu tenho certeza, está todo mundo mais feliz. Eu estou mais feliz hoje aqui. E bem alimentado, né? Muito bem alimentado, muito bem cuidado pelo time. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho de Employee Experience. E a gente está chamando de 4.0, ou seja, o que é essa experiência do consumidor, que virou a experiência do funcionário, e o que é o 4.0? Então, eu vou tomar a liberdade de pedir para vocês 4, 5 minutos para ser um pouco conceitual, porque eu preciso falar o que é esse 4.0. Se eu vou falar em experiência do funcionário, eu tenho que fazer um pouco, criar esse baseline, fazer até onde nós chegamos e até onde nós vamos, e como é que se encaixa o funcionário, o cuidado dentro disso, tá? Então, eu vou começar um pouco conceitual, mas eu quero mostrar e traçar um paralelo do que a tecnologia permitiu a gente avançar e de como esses passos tecnológicos estão moldando o que a gente faz, o que a gente pensa e o que a gente pode fazer no futuro. Quando a gente olha o que a tecnologia tem feito, eu estou dividindo isso em segmentos. Tá? Então, vamos voltar lá para o passado, vamos voltar lá para 7, 8 anos atrás, onde a gente criou o que a gente chamava de digitalização, e onde todo mundo usava a tecnologia que nasceu naquela época, que era uma tecnologia ainda que parece muito aquém do que a gente faz hoje, mas era uma revolução. Eu conseguia digitalizar, eu conseguia automatizar, e eu conseguia rodar analytics. O que vocês fizeram com a tecnologia 7, 8 anos atrás? Vocês começaram a facilitar a vida muito focada em eficiência operacional, melhoria de nível de serviço. Então, quem não participou por aqueles processos de automação da folha de pagamento, automação de alguns processos de admissão, de retenção. Então, a tecnologia naquele momento deu esse passo e falou, olha, toma, eu te possibilito usar a inteligência analítica para conseguir fazer alguns robôs e automatizar algumas funções. Até aqui, eu olhava para dentro da casa. Eu não fui para fora, não falei com o consumidor, as empresas estavam trancadas dentro de si mesmas com o único propósito de melhorar a eficiência operacional. Aí, um momento, a tecnologia deu um passo, e aí surgiu um negócio que todo mundo falou hoje, né? Telefonia celular e rede social. Obviamente, isso foi puxado por uma capacidade de conexão dentro de uma nuvem, e o que fez com que eu começasse a entender que aquela pessoa, que eu chamava de cliente, eu poderia acessar via uma rede social em um determinado momento do tempo e espaço. E que mais ainda essas pessoas tinham voz e poderiam se conversar entre elas dentro de uma rede social e falar, puxa, que legal que a Vida Link está fazendo A, B e C, e a outra vai, outra vai, outra vai, outra vai. Mudou o conceito. Antes, como é que eu me comunicava? Eu ia para uma televisão e fazia uma campanha massiva para pegar desde a minha avó até o meu filho e tentar vender fralda. Então, eu consegui criar uma ponte bastante íntima. E aí a tecnologia foi avançando, foi sendo democratizada, os custos baixando, e aí vem a danada da inteligência artificial, o famoso compadre Watson. O que o compadre Watson fez? Ele conseguiu dar interação nessa ponte. Porque antes eu sabia onde te achar, tipo, ó, vai lá às 7 horas da noite que você me encontra no boteco. Agora não. Ele consegue dar esse engajamento, essa conversa de duas mãos. Você tem a dúvida, pergunta, eu respondo a qualquer momento. E o que aconteceu? Aquilo que eu tinha vergonha, eu perguntava para o meu amigo mais íntimo, eu consigo girar para o meu assistente, meu advisor, e perguntar para ele, mas por que isso? Por que aquilo? Então a empresa, a partir daí, entra num momento que a gente chama de reinvenção digital, que ela fala, para de olhar para dentro, olha para fora, entende as interações, entende o cliente, dá proximidade com o cliente e monetiza. Então eu criei novas formas de negócio, que é o que a gente estava falando aqui, né? Nas interações de vocês para falar de saúde e de bem-estar na rede social. Como é que eu sei qual momento de vida que você está e falo, olha, vou te vender um livro da Mariana para meditar, é fantástico, você precisa disso. Você não tinha esse momento. Aqui, você consegue capturar esse exato momento e você, pela necessidade, se dá a liberdade de ser ativado. Agora a gente chegou no momento que eu quero que todo mundo comece a imaginar, é que assim, o que é a indústria?
E eu vou fazer um paralelo depois do que é o trabalho. Hoje a gente chegou a um momento que a gente chama que é reinvenção digital dos ecossistemas, onde não existem mais paredes entre as indústrias. Quem aqui nunca viu a Bia na televisão, o cara fazendo um pagamento no Bradesco, falando pelo celular? Agora a pergunta é, eu preciso abrir o aplicativo da Bia para fazer um pagamento, ou eu posso, dentro do meu carro conectado, falar assim, eu quero fazer uma transferência para o Luiz de R$1.000. Qual a indústria que eu estou usando? Automotiva, de pagamento, de conveniência, qual é a indústria? Então, o grande ponto é que a tecnologia agora, cada vez que ela dá um passo, cada vez que ela dá um choque, que foi tão usado hoje, né, são os choques que você tem como pessoa, os choques que o ecossistema traz para você e te permite mudar de status quo, de capacidade de pensar, são esses choques que vão fazer você evoluir e pensar novas maneiras de negócio. Agora, tem uma coisa que é comum. Não tem uma transformação que foi bem sucedida ou que vai ser bem sucedida que não começou centrada nesse senhor aqui chamado consumidor. Que todo mundo sabe que esse cara está cada vez mais exigente, ou seja, o sucesso é pegar esse cara que está no comando, quer uma experiência diferenciada, eu não quero ser tratado mais como um número ou como um boi, eu sou eu, né? Todo mundo falou aqui do momento do meu eu, e dentro dos meus momentos de vida. Espera aí que agora eu vou parar para viver um processo de pagamento. Eu quero comprar alguma coisa e o pagamento tem que ser fluido e transparente dentro desse processo. Eu não quero parar para viver empresa, eu quero que as empresas entrem dentro das minhas funções. E a minha função é mobilidade, minha necessidade básica, alimentação, entretenimento. E onde que entra o banco? Suportando. Onde é que entram as empresas? Suportando as necessidades básicas que nunca vão morrer. Agora, como é que a gente faz esse negócio crescer, dar certo e entregar a experiência? Tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio entre 3 pilares básicos que eu vou comentar rapidamente. Ou seja, não adianta eu olhar esse consumidor, tentar engajá-lo e criar uma ponte com ele, criar essa experiência digital através de behavior. Eu não estou falando mais, como a gente comentou aqui, o rapaz do Zap comentou, não é mais sexo, região, é comportamento. E comportamento tem muito a ver com mindset. Então, como é que eu segmento, entendo quem são essas personas, coloco para dentro da minha jornada e transparentemente começo a ser conveniente dentro do processo desse cara. E aí, uma vez que eu entrei dentro da casa dele, eu tenho que mudar a forma de abordar. Eu não posso ser mais o famoso banco digital que te manda para a agência. Se eu estou te fazendo um convite diferente para entrar na minha jornada, eu tenho que mudar minha cadeia de valor, mudar meus processos internos, para te dar esse nível de serviço. É o Vidalink mudando para a cabeça nova do consumidor e funcionário novo. Porque eu não quero mais cartão, eu quero um app. Por que cartão? Quem usa mais cartão? Então, assim, eu tenho que ir na necessidade, no pain point. Não é o cliente que tem que vir mais a mim. Imagina, esse cara está no poder. Se você não se adapta a ele, ele vai para outro canto. E, obviamente, entra um critério muito importante aqui, que é a escalabilidade. Eu não vou fazer isso para o cara A, para o cara B, para a região A. Eu tenho que ser escalável. Eu tenho que fazer minha transformação ser acessível, senão não é sucesso. Ninguém fez sucesso vendendo um produto ou uma plataforma. Então, esse equilíbrio é onde os chefes dos chefes dos chefes de todos nós estão no meio de um momento de inflexão. Ou seja, como é que eu atinjo esse equilíbrio entre encantar, trazer, mudar minha forma de entregar e escalar. Então, esse é o contexto onde está todo mundo. Agora, esse contexto, ele traz uma mudança para o futuro do trabalho. Vamos voltar lá para trás, né? Como é que era o modelo de organização? Era esse aqui, ó, economia clássica. Eu tinha decisores, middle management e workforce. Todo mundo linkado, todo mundo com uma meta, todo mundo com 5 objetivos para conversar no final da semana e ver como é que as coisas estavam acontecendo, mas eu me reportava ao João, que se reporta ao Manuel, que se reporta não sei o quê. Esse é o mundo clássico. No mundo da economia digital, onde vocês estão vendo a linha fixa, é o domínio da empresa. Então, no mundo digital, essa empresa já não é mais complexa. Então, toda essa força de trabalho, o campo, ele já pode ser um parceiro aliado, uma aliança à sua empresa. Então, vamos pegar o modelo Uber. Todos os motoristas fazem parte daquele ecossistema, mas ninguém é funcionário do Uber. iFood, todos os motoboys estão dentro desse ecossistema. Agora vamos para a economia pós-digital, que é aquela economia que eu comentei com vocês, que o ecossistema está todo conectado,
Ninguém sabe mais se é banco, se é entregador de flor, o que é esse negócio que a gente trabalha. Agora, imagine os funcionários. Vai chegar um momento, isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui é Singularity que está falando. Os funcionários existem ou não existem conforme você passa fluxo de informação pelas APIs de uma determinada plataforma. As empresas vão existir ou não existir dependendo do uso. Tem gente falando, e não está tão longe, que eu vou pegar o carro as a service. Eu vou usar o carro quando eu quiser. Não vou ter a propriedade desse carro, não vou alugar esse carro, vou pagar por quilômetro. Por que não? Onde está a empresa? Quando você começar a pagar esse carro e usar o carro. Desligou, acabou aquele momento. Então é isso que está acontecendo com os seres humanos, e mais ainda. O Toffler fala muito que o analfabeto do século XXI não é o cara que sabe ler ou não ler. Hoje, o analfabeto é o cara que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Porque o mundo está em constante mudança. Então, esse ambiente de transformação digital é um ambiente que está condicionando o trabalho. E o que vai acontecer é que o mindset mudou e a estrutura organizacional tem que mudar. Esse aqui é aquele modelo tradicional, linear, dimensional, segmentado, previsível, onde todo mundo está linkado com todo mundo e onde tem a carreira. 2 anos você faz isso, 3 anos você faz isso, você fez... Mas o que está acontecendo no digital? É tudo não linear, é tudo multidisciplinar, é tudo conectado, é tudo imprevisível. Hoje eu estou parte de uma squad, dentro de uma funcionalidade. Amanhã eu não sei. Então, é esse mundo que vai fazer com que o RH tenha que se transformar cada vez mais invertendo essa pirâmide e focando, engordando esse meio, ou seja, saindo da pirâmide para um losango, para quê? Para fazer com que esse processo de coaching, experience builder, que o João Paulo falou muito, né? Ou seja, o RH tem que ser o cara de criação de experiência e performance improvement. Está aqui o RH do futuro, eles são coaches. Eles são igual treinador de vôlei, está aqui para melhorar a tua performance, melhorar a tua experiência e melhorar a tua existência dentro da empresa. Então é aqui que a gente vai ter que se posicionar. E agora, no meio de toda essa complexidade e incerteza, a única coisa que a gente sabe é o quê? Que o capital humano é a coisa mais importante para gerar valor sustentável. Então, no meio de toda essa loucura que está acontecendo, chamada revolução, reinvenção digital, a gente só tem uma certeza. É o capital humano que vai trazer o valor sustentável para esse negócio. Agora, por que então... Deu uma falhazinha, mas por que então a gente não trata os nossos funcionários como a gente trata os nossos consumidores? Essa é a primeira pergunta. Quem que são os nossos principais embaixadores? Ou seja, por que não Employee Centricity muito à frente ou muito maior do que Customer Centricity? Ou seja, se é tão intuitivo que o capital é o diferencial, o capital humano é o diferencial desse novo padrão, dessa nova reinvenção que está vindo aí, por que a gente não coloca atrás, na frente o nosso consumidor, do nosso funcionário? Então, esse processo está fazendo que aquele momento que eu te coloquei, de que o consumidor é exigente, conectado lá, antes dele tem que vir o funcionário, o colaborador, que cada vez mais também é exigente, porque esse cara é um consumidor. E vamos lembrar que a experiência que eu tenho numa determinada coisa, a experiência ela é passada para qualquer outro business. Não é porque eu paguei a conta de um banco usando o código de barra tirando uma foto, que eu não vou estender essa experiência para qualquer outra indústria. Alguém me ensinou que a vida pode ser melhor fazendo aquilo. Então, primeira coisa que a gente põe na cabeça, o colaborador, antes de mais nada, é um consumidor. E que ele passa mais tempo na empresa do que na casa dele. Então, se esse cara, que é cada vez mais exigente, não tiver uma experiência superior em todos os momentos da empresa, eu estou falando do onboarding, do desenvolvimento, da integração, do bem-estar, do ambiente de trabalho, você não vai conseguir ter um embaixador da tua marca dentro do modelo de reinvenção digital. Esse é o embaixador e é o cara que vai brigar por você na ponta. E mais ainda, voltando àquele template de como é que a gente trabalha para transformar a empresa olhando o consumidor final, coloca o colaborador no meio desse negócio. Ou seja, a experiência que ele vai ter dentro do engajamento, da entrada, do dia a dia na empresa, com ferramentas, com apps de bem-estar, com comunicação, a experiência que ele tem dentro dos processos. Como é que eu entendo minha performance? Como é que eu entendo minha carreira? Como é que eu faço? Eu tenho meu assignment, minha avaliação feita. E ele não consegue escalar dentro do conceito dessa economia compartilhada, gamification,
Nós estamos falando para esse cara que tudo que ele vive no mundo, dentro da empresa é diferente, ele vai voltar para aquelas 4 paredes, para aquela caixinha e vai falar, desculpa, você é empregado. Não. A experiência digital tem que nascer inerentemente dentro da empresa. Por quê? Esse cara cresceu assim. Os novos funcionários estão vindo com essa cabeça. Não adianta você enfiar o cara dentro de uma caixa e falar, esse é seu chefe, esse é teu gestor, esses são os teus planos, a cabeça dele é diferente, vocês não vão mudar a cabeça deles. Então, cuidar da experiência é um papo sério, porque se você não cuidar da experiência, você não consegue mais atrair, reter e melhorar a produtividade desse cara. Agora, quando a gente vai conversar com os profissionais, a cultura organizacional, engajamento e experiência, ela é de verdade super importante. Todo mundo, pelo menos 80% de quem a gente entrevistou, que é uma pesquisa muito grande mundial, com mais de 15 mil C-levels, 80% deles falam que a experiência é fator fundamental na tomada de decisão. E pior, 59% responderam que não estão prontos. Isso eu estou falando com o RH mundial de todas as empresas que a gente tem contato. Ou seja, 59% fala, a gente sabe, mas a gente não está pronto para se mexer. E isso não é uma tendência só aqui, isso é uma tendência mundial. Ou seja, o Brasil aparece dentre os países que dá mais valor à experiência. Ou seja, Brasil, Índia e China. Por que Brasil, Índia e China? Onde é que tem gente? Não é a Bélgica que vai aparecer com uma puta valor de experiência, né? A distância minha para o cara dá 500 quilômetros. Mas estou dizendo, onde tem massa, se eu não trago experiência, como é que eu mantenho esse negócio? Agora, isso aqui eu estou trazendo um dado do MIT, eu não quero ser factual e chato, tá? Mas passando muito rápido, deu uma desformatada aqui, mas o que é que a experiência traz de verdade? Porque todo mundo fica pensando, nossa, a experiência vai melhorar a moral, vai melhorar... Não, melhora resultado também, isso é comprovado, tá? Então, quando você olha aquela amostra grande de 15 mil C-levels, 39% olha e fala assim, puxa, minha empresa faz alocação rápida de talentos. Só que isso aumenta 1,4 vezes a performance do negócio. 37% fala assim, puta, a empresa se preocupa com a experiência de funcionário. Só que 1,3 vezes de verdade melhora a performance e 37% só faz isso. E 32% dessa amostra acha que o RH é estratégico. Agora, quando a gente soma todos esses 3 fatores juntos, você aumenta 2,5 vezes a mais a possibilidade de ter eficiência dentro da gestão de talentos humanos. Agora, tendo eficiência na gestão de talentos humanos, as empresas que se julgam com eficiência e são avaliadas como eficientes, elas aumentam 2 vezes a inovação e satisfação dos funcionários e 25% o resultado. Isso não é a IBM vendendo projeto, isso é o MIT fazendo pesquisa. Então, obviamente, existe um resultado, todo mundo sabe que existe, mas ninguém vai ficar aqui parando para medir, para saber se é 25%, 30%. Vamos voltar do que o João Paulo está falando e vamos imaginar que o cara com raiva ia ser mais produtivo ou não. O grande ponto é o que eu faço para conseguir entender talento, dar experiência, alocar de forma rápida da carreira, porque o mindset desse cara é maluco. Acabaram de ver que ele não pensa linearmente, ele é multidimensional. E esse cara, obviamente, precisa que o RH seja estratégico, porque eu estou compreendendo um cara e tentando fazer um coaching num cara que é cada vez mais complexo. Agora, quando a gente vê, tem um desafio enorme. Não é só cultura, é muito ambiente. E por isso todas as empresas estão trabalhando fortemente o ambiente. E estão trabalhando, obviamente, o que a gente chama de reformular internamente toda essa parte de processos, conceito e forma que se interfaceia. E a gente tem trabalhado com muitas empresas para trabalhar exatamente nesses 4 pilares. Como é que eu trabalho cultura, como é que eu trabalho ambiente, mudando de verdade, tá? A gente está transformando a agência bancária, ou seja, em vez de eu trabalhar para você, eu vou trabalhar com você, não existe mais aquela mesa e um de frente para o outro. Então, o que a gente tem feito, eu vou passar rápido um caso que é super... Está na mídia, isso aqui saiu há umas semanas atrás, quem está ali é o Paulo, ele é o VP da Volkswagen. Volkswagen tinha essa mesma necessidade, ela engajou num processo enorme de transformação digital. Não sei se todo mundo já ouviu falar do carro conectado da Volks, do Virtus, que fala com as pessoas. Resultado, a Volkswagen cresceu, ela já saiu da 3ª posição de liderança de vendas e admiração, virou a primeira empresa mais admirada e está passando e virando a primeira empresa de vendas nesse mês, que vai ser divulgado. E mais do que isso,
para suportar esse carro conectado, para suportar a inovação e para tirar o tempo morto de processo, o que eles fizeram? Investiram no funcionário. Primeira coisa que a gente fez dentro de toda essa jornada, o primeiro projeto que a gente fez foi interconectar com o RH. Foi criar um canal que hoje 94% das pessoas, aqui não está mostrando, mas a gente tem 25 mil interações diárias com esse aplicativo, onde as pessoas vão conversar com a Volkswagen com a nova cara, seja claro o propósito, ou seja, isso aqui é a nova Volkswagen, eu faço parte. Por quê? Porque eu preciso mudar o mindset, comunicar o meu novo DNA e comunicar que eu mudei. Então, uma vez que esse funcionário entrou, eles estão falando de inovação. Imagina a Volkswagen inaugurando um hub de inovação lá dentro daquela fábrica dinossáurica. Então, estamos falando de comunicação em tempo real. O presidente acabou de fazer uma apresentação, está na rede, está sendo consumido pelos funcionários. Estamos falando de um assistente. O funcionário chega para falar com o aplicativo, eles estão usando o Watson, e fala: como é que é meu pagamento, como é que é o Olerite, férias, banco de hora, saldos, todo aquele negócio que a gente falou de RH 4.0, não tem mais que entrar naquela tela preta, escrito verde, apertando onde não sabe o que apertar, que não tem botão, não tem seta. O cara vai lá e pergunta, aparece tudo aqui. Fala: manda meu Olerite para o meu e-mail. Pronto. Eu tenho dúvida, quantos dias eu tenho de férias? Pronto. E o que o RH faz agora? Acabou o mundo? Não. Eu vou olhar a performance, eu vou entender gente, eu vou criar experiência. Muito pelo contrário, eu vou dar bem-estar. Vou investir em educação, vou investir em acesso. Vou vender carro. Como é que esse cara comprava o carro e os benefícios? Não sei se vocês sabem, o funcionário da Volkswagen tem direito a ter 3 carros, com um de graça, dependendo do nível, e 2 com muito desconto. Como é que esse cara sabe disso? Isso é uma ferramenta de retenção que eles têm, de vender a marca e de criar embaixador. Porque se esse cara não dirige meu carro, como é que ele vai defender o meu carro? Agora, para fechar, eu acho que é um prazer aqui de anunciar para vocês que a IBM trabalhou arduamente, conceitualmente, com o Luiz, com o time da VidaLink, para se reinventar, melhorar a experiência e suportar a VidaLink nesse novo cenário, nessa nova jornada de transformação. E mais do que isso, esse sou eu, no meu aplicativo da IBM, em parceria com o VidaLink, onde eu olho quem é que está lá, quais são os benefícios, eu consigo checar o meu cartão. Gente, quem consegue carregar na carteira, principalmente homem, né, aquele negocinho fino, assim, botar todos os cartõezinhos, ficar com um tijolo no bolso, acabou, vai, a cartão é um negócio mega arcaico. Então, está aqui, é digital. Eu consigo entender o que eu estou gastando. Ele vira para mim e fala: Ricardo, você já economizou R$500. Tinha 10 dias, eu nem sabia que eu fazia tanto dinheiro com o negócio assim. Eu vou começar a fazer um trading. Então, começa a me mostrar, estou com um problema, cadê um medicamento, cadê uma farmácia? Gente, por que eu tenho que ser diferente na experiência que eu vou dar para o meu funcionário, se o meu millennial, que é um consumidor, faz isso com o Uber, faz isso com o iFood? Então, fechando, assim, esse é o negócio de pessoas, é o negócio de mudança de comportamento. A gente sabe que vai ser difícil essa transformação, mas assim, eu garanto que no final dessa escada, no final dessa jornada, o prêmio é a próxima vantagem competitiva nesse novo universo, nesse novo mundo onde está tudo conectado, tudo fora da linearidade que a gente estava acostumado, tudo dinâmico, dando poder a quem vai tomar a decisão. Então, é um convite a subir essa escada, mudar o comportamento, pensar na prosperidade, no bem-estar e chegar lá, porque lá tem prêmio, lá tem resultado. Obrigado.